A paz do Senhor. E nessa manhã, aliás, nessa tarde, quero dizer que estou muito feliz, pois a minha primeira live. E assim, tô me sentindo muito honrada, na verdade, por terem me feito esse convite de estar aqui trazendo, a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Olha, irmãs, não olhem assim se houver alguma coisa assim meio em falha, porque assim, eu nunca fiz uma live antes, nunca fiz um vídeo de pregação, na verdade. Esse é o meu primeiro. Então assim, tô muito feliz, muito contente, me sentindo, imensamente grata com o Senhor, imensamente grata, pelas irmãs estarem nesse momento de oração, um período tão difícil onde muitos não querem saber das coisas do Senhor, onde muitos têm abandonado, o amor de Deus, têm abandonado a sua fé, a sua crença, a sua religião, entre outros, como nós todos sabemos. Mas enfim, fico muito feliz ao mesmo tempo por saber que existe este grupo, que existe, melhor dizendo, essas pessoas da qual estão dedicando seu tempo na presença do Senhor, em oração, em intercessão, na busca contínua, dia após dia, buscando a face do Senhor, buscando melhoria para o seu lar, para a sua família, pelo ente querido e etc, entre outras. E não ficando apenas em palavras, quero ler a palavra a qual a minha cunhada Neuzeli havia dito antes, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 54, versículo 2. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, amados: o futuro glorioso de Sião é o título, desse texto. E logo mais adiante vai dizer no versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Palavra maravilhosa, Aonde o Senhor vem a dizer sobre nossas vidas, em nossos corações, onde diz assim: alarga o espaço da tua tenda, ou seja, alarga mais, o espaço onde você está, onde você se encontra, alarga mais, amados. O que significa isso, Um alargamento significa assim, ocupe, digamos assim, estenda mais esse espaço onde você habita, onde você se encontra, ou seja, abre mais o teu coração, podemos usar esse termo até mesmo, Abra mais o teu coração para que o Senhor venha agir mais dentro de ti, venha habitar mais dentro de ti, ou seja, dê mais espaço para que o Espírito Santo de Deus venha fazer mais por ti e em ti, ou seja, em nós, Porque eu posso usar essa palavra para mim mesma, porque a palavra do Senhor, nós sabemos que antes dela chegar até o teu irmão, ela passa por ti primeiramente, Precisamos recebê-la primeiramente, para que possamos passar para demais irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E aqui, amados, o Senhor diz mais: estenda-se o toldo da tua habitação, estenda-se o toldo. Na minha versão bíblica diz o toldo, mas eu creio que é o mesmo sentido de palavra, onde em outras Bíblias, em outros temáticos, outras Bíblias temáticas vai dizer: estenda a sua cortina, que é o mesmo sentido, amados. O Senhor está dizendo aqui: estenda o seu toldo da tua habitação, ou seja, da tua casa. Estenda a cortina da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que casa seria essa, irmã Diaconisa Odineide?
Essa casa, amados, é nós mesmos. Estenda a cortina da tua habitação, estenda a cortina da tua morada, estenda a cortina, aleluia, desse templo chamado nós, chamado, louvado seja o nome do Senhor, as nossas vidas, o nosso ser. Aleluia, Jesus. Estenda a cortina, amado, da tua habitação. Aleluia. Que habitação seria essa? Onde habita o Espírito Santo de Deus, que somos nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, amados, podermos dizer que o Espírito Santo de Deus habita em ti, habita em mim e habita em nós. Porque muitos, amados, têm usado esta habitação como morada de demônios, morada, digamos assim, de vícios, de coisas banais, coisas que se passam, coisas que se perdem pelo caminho, coisas assim que não leva a local algum. E nós, louvado seja o nome do Senhor, você, eu, nós podemos dizer que a nossa habitação, ou seja, o nosso ser, pertence ao Deus Altíssimo. Não é verdade? Quão maravilhoso poder servir a este Deus, quão maravilhoso, né, amá-lo, porque nós podemos dizer que nós o amamos. Por quê? Porque nós tentamos servi-lo, né, digamos assim. Mas assim, logo mais adiante a palavra do Senhor também vai relatar assim: e não o impeças, ou seja, não impeça ao Senhor nosso Deus de agir. Não impeça o Todo-Poderoso. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Que estacas seria essa, amados? O Senhor nos pergunta nesta tarde. Que estacas? Estacas, amados. Eu posso entender que essas estacas representam assim: firma mais os teus pés, aleluia, na rocha. Aleluia, que rocha seria essa? Todo-Poderoso nosso Deus, aleluia, o Senhor Jesus. Nós precisamos firmar as nossas estacas, mas aonde? Na rocha, que é o Senhor, porque se nós firmarmos, é o mesmo que firmar a nossa casa em areia, né? A palavra do Senhor vai dizer a nós assim, que nós precisamos construir a nossa casa na rocha, porque na rocha, a palavra do Senhor diz no livro de Salmos que o Senhor, ela é a rocha inabalável. E também vai dizer assim a palavra do Senhor no livro de Salmos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Portanto, esta casa, esta habitação que somos nós, templos e morada do Espírito Santo de Deus, precisamos firmar nossa casa, nossa estaca, né? Ou seja, confiar mais em nosso Deus. O que muitos têm perdido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem perdido a sua fé, a sua força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E antigamente, amados, não dizendo apenas nos dias de hoje, mas essa palavra que vem a dizer aqui se encontra, né? O Senhor dizendo para Isaías. Esta mensagem foi dita ali para Isaías, aonde, amados, o Senhor, né, havia sido ali uma redenção ali, a redenção do povo, pela qual o Senhor celebrou, aleluia, Jesus. E ali, meus amados, foi celebrado uma redenção para com aquele povo. E nesse versículo aqui, no capítulo 1 até o versículo 3, mostra que ali havia a multiplicação, houve a multiplicação do povo do Senhor. E através dessa multiplicação ali entre povo, né, foi assim, louvado seja o nome do Senhor, foi como assim o de uma viúva que não tinha mais filhos, né? Uma viúva que não tinha mais filhos, não, uma viúva que não tinha filhos, digamos assim. E assim, ela voltou, digamos assim. O povo do Senhor havia ficado aprisionado, havia estado
em cativo, em exílio, entendeu? E houve momento ali em que este povo não podia mais buscar a face do Senhor. Porque como que eles buscariam a face do Senhor nosso Deus se eles se encontravam em cativeiro? Então esse povo não buscava a presença de Deus, não buscava o nosso Deus Todo-Poderoso, não tinha como, não tinha essa liberdade, né? Eles se encontravam em cativo. Então essa palavra relata no capítulo 1 a seguir, aliás, no versículo 1, perdão, a seguir, porque o capítulo é 54. Então ali o Senhor falava a respeito de que aquele povo naquele tempo estava em cativo, estava em exílio e não tinha como buscar ao Senhor. E ali o Senhor trouxe uma esperança, amados, através de Isaías. Fez esse chamado na vida de Isaías, chamado lindo e maravilhoso, a qual todos nós conhecemos, que Isaías, daquele tempo, amados, Isaías foi o único que ousou, vou dizer esta palavra, vou usar esta palavra, que ousou dizer ao Senhor: eis-me aqui. O tão sonhado eis-me aqui, que muitas das vezes nós não conseguimos usar. Nós usamos o eis-me aqui quando Deus diz: vou te dar um carro, vou te dar uma casa, né? Vou te dar uma prosperidade financeira. Aí nós usamos esse eis-me aqui. Mas quando o Senhor está relatando, amados, quando o Senhor está falando, quando o Senhor está cobrando algo, uma dedicação da nossa parte, algo espiritual mais elevado da nossa parte, ou até mesmo quando o Senhor diz para nós: desce a casa do oleiro, nós não queremos usar esse eis-me aqui de Isaías. Mas assim, nós precisamos pedir a coragem para o Senhor, para que possamos dizer dia após dia: eis-me aqui a Ele, como Isaías estava disposto, né? Porque Isaías foi um grande exemplo na palavra do Senhor, porque esse povo se encontrava em cativo, se encontrava exilado, quer dizer, em exílio, e não tinha como eles buscar ao Senhor. Mas aí Deus levantou Isaías para que fosse lá e dissesse essa palavra de esperança para eles. Então por isso que eu uso esse termo, em que Jerusalém, nós podemos dizer que era como se fosse uma viúva sem filhos, a qual ela teve a chance novamente de ter filho. Nós vemos novamente a promessa do Senhor cumprindo, como ele prometeu ali para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo ela se cumprir novamente, porque assim, o povo ali se encontrava mais assim, sem força, sem vigor, como muitos hoje se encontram. Por causa da situação em que o mundo se encontra, eu não quero entrar em questão, não quero entrar em detalhe, porque não precisa, não tem necessidade. Eu nem quero ficar lembrando, né? Porque muitos têm passado por momentos tão difíceis, mas tão difíceis, amados, que o nosso não se compara ao deles. Então, não há necessidade nem de entrar em questão a isso. Mas assim, sabemos, né, como que o mundo se encontra hoje. E assim, algo há de esperançoso no meio disso tudo. Precisamos ter esperança, precisamos ter fé, né? E não ficar apenas em fé, em esperança, mas em ações, né? Como vocês estão fazendo, este momento de oração. Eu louvo a Deus por despertar cada uma de vós. Louvo muito a Deus mesmo. Fiquei maravilhada quando a minha cunhada disse que havia este momento em que vocês buscam a face do Senhor. Embora muitos não tenham feito assim. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio assim, segundo esta palavra, que
assim como houve esperança ali para o povo, ali em Jerusalém, e essa viúva, a qual havia perdido vários filhos, porque no meio desse exílio, amados, muitos estavam em cativeiro, mas muitos também morreram. Muitos foram mortos. E assim, Deus trouxe Isaías para dar esperança para aquele povo, de que eles não continuariam em cativeiro, de que eles não permaneceriam sem buscar a face do Senhor, mas que haveria um momento em que Deus traria o livramento para aquele povo e tiraria eles daquele cativeiro, tiraria eles daquele mundo difícil a qual estavam vivendo, a qual não tinham como buscar ao Senhor, não tinha como eles alargar nem se quisesse suas tendas, a qual não tinha como, amados, eles estenderem suas cortinas, louvado seja o nome do Senhor, da tua habitação, e não tinha como, amados, eles buscarem a face do Todo-Poderoso. Como eu creio que Deus há de entrar com providência em nossas vidas no dia de hoje. Eu creio, de verdade eu creio, que algo espetacular o nosso Deus vai fazer. Porque todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. E se tudo tem acontecido nessa terra, nada tem passado desapercebido dos olhos do nosso Deus. Porque tudo, amados, tudo o Senhor está vendo. Tudo o Senhor contempla, quer seja bom, quer seja mal. A palavra do Senhor diz que nada passa desapercebido dos olhos do Todo-Poderoso. Que o Senhor, Ele não dorme. O Senhor não dorme. Em todos os momentos Ele vela por mim e vela por ti. E tudo na face da terra acontece pela permissão dEle. Então, eu creio assim, que como Ele permitiu dias difíceis na terra, Ele vai permitir momentos bons. Seja ainda em vida, ou seja no porvir, que é a futura Sião, né? Podemos dizer assim, a futura Jerusalém, a nova Jerusalém, né? O novo céu, a nova terra, o novo mundo, um novo tudo para nós que o Senhor está preparando. Porque no livro de João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas credes também, não em mim, amados, mas credes no Pai, credes em Deus, porque na casa dele há muitas moradas. E a palavra do Senhor diz que se não fosse assim, ele não vou teria dito. Então crê nessa palavra, que mais cedo ou mais tarde na maneira de se dizer, porque no momento certo do Senhor, amados, nós sabemos que o Senhor fará algo espetacular, algo maravilhoso, algo como diz no livro de Jeremias 33, algo que nós não temos ideia do que Ele pode fazer. Porque Jeremias 33:3 diz, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas ou firmes, né? Cada Bíblia diz uma versão, mas todas levam ao mesmo sentido. Ocultas, firmes, que vós não sabeis, que nós não fazemos ideias de que exista. Mas assim diz a palavra do Senhor, que o Senhor tem muito a fazer por nós. E que todas as vezes que Ele prepara uma situação difícil, amados, em nossas vidas, precisamos crer que assim como nós passamos um momento difícil, nós passaremos o momento difícil, venceremos e passaremos também por momentos bons também, para nós nos alegrarmos. Como diz no versículo 1 aqui: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exalta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, por isso que eu comparei
esta palavra do versículo 2 também como a viúva, que não tinha filhos, e depois Deus fez com que se tornasse mãe, porque no versículo 1 vai dizer que ela era estéril. Mas do segundo adiante a seguir, se nós meditarmos nele, ela não permaneceu estéril. O Senhor fez com que esta viúva daste luz. Quando o Senhor fez multiplicar ali o povo dele, fazendo com que eles saíssem em cativeiro. E uma coisa que mais me chama a atenção, amados, nessa palavra, minhas amadas e amados irmãos, queridos também no Senhor, onde o Senhor vai dizer assim, que mesmo estando ali em cativeiro, o Senhor fez com que depois da libertação ali, do livramento, eles buscassem a face do Senhor. Eles tiveram momentos difíceis, momentos ruins, momentos torturosos, mas após, quando houve a multiplicação de filhos na vida desta viúva, ai, queridos e amados irmãos, eles puderam se alegrar, porque mesmo, amados, como disse ali Ana, né? Ana era uma mulher atormentada de espírito, a qual todos nós sabemos, buscava dia após dia a face do Senhor ali no templo. E ali se encontrava seu esposo, né, Eucana. E tinha também a outra esposa também de Eucana. E ali havia uma disputa entre ser mãe na vida daquelas mulheres, aonde Ana não tinha filhos, que era esposa de Eucana, que tinha uma outra esposa que se chamava Penina. Penina já havia tido filhos, já havia dado o privilégio e a honra a Eucana de ter filhos, de ter sido um pai, digamos assim. E Ana continuava constantemente em busca, desconsolavelmente, amados, em busca do teu tão esperado sonho realizado, que era ter o seu filhinho em seu colo, em seus braços. E ali, como nós sabemos, Ana se encontrava tão desesperada por ser mãe, pelo seu sonho realizado, que ela ia ao templo, amados, chorar aos pés do Mestre, chorar aos pés do Todo-Poderoso, a ponto de ser considerada até como louca. E ali houve um momento em que o Senhor achou graça aos olhos daquela mulher e usou, amados, usou a vida ali de Eli para dizer para aquela mulher que ela não precisava assim continuar, apesar de ele ter confundido ela como embriagada, como bêbada, né? Antes, não vamos entrar, vamos ampliar a palavra um pouco, né? Resumir. E ali houve um momento em que ele disse para Ana que ela voltasse para o seu lar, porque aquele desejo do teu coração o Senhor iria conceder na vida dela. E ali Ana voltou para o seu lar confiante, crendo naquela palavra, crendo naquela promessa. E após pouco tempo, amados, Ana pôde se alegrar, porque Deus concedeu o milagre de Ana poder ser mãe também. E ali pôde, aleluias, oferecer aquele filho para o Senhor, na casa do Senhor logo após. Ela entregou o seu filho Samuel para servir ao Senhor nosso Deus. E ali, amados, Ana pôde regozijar na presença do Senhor. Da mesma maneira Deus pode fazer na sua vida, na minha, na nossa vida.
Penina não vai continuar zombando de ti. Penina não vai continuar afrontando a tua vida. Se há uma Penina em tua vida, quero declarar em tua vida nesta tarde que Penina não vai continuar te afrontando, não vai continuar debochando, não vai continuar dizendo que és estéril, que não podes dar fruto, porque o Senhor vai entrar com a providência e fazer com que Ana também seja mãe de filho. E filho abençoado, hein? Porque ser mãe de Samuel não é qualquer coisa, não. Ser mãe de Samuel precisa ser uma Ana. E o que eu quero dizer com isso que precisa ser uma Ana? Precisa buscar continuamente no templo do Senhor. Precisa se dedicar continuamente, mesmo que te chamam de bebum, de confundida em espírito, mesmo que diga, porque mesmo dizendo, amados, não significa que dizer você é. O que significa que dizem de você não importa. O que importa é o que o Senhor sabe de ti. E uma coisa o Senhor sabe de ti, que foi Ele quem te chamou e te fez servo dele, serva dele. Então não importa o que dizem, não importa o que Penina diz, não importa. O que importa é que Eucana amava muito a Ana. Então digamos assim, que assim, não dizendo, mas trazendo para a espiritualidade, digamos que Eucana represente ao Senhor. Então, o que importa é que Eucana amava a Ana. Não apenas Penina, mas amava a Ana. Assim como Deus ama este que está te afrontando aí e vai entrar com a providência. Ele não vai continuar te afrontando. Esse gigante não vai continuar. Entre outras palavras, podemos citar Davi também, né? Que Davi também houve o gigante que tentava, o gigante filisteu, tentava afrontar dia após dia o povo de Deus. E ali Deus levantou Davi. E assim como toda a história nós conhecemos, fez com que Davi tomasse aquela batalha, tomasse aquela, que eu posso dizer nessa tarde, a afronta que o povo de Deus estava sendo afrontado dia após dia por aquele gigante filisteu. E houve um momento em que Davi disse, não, chega, para mim já chega. Quem é este filisteu para continuar tocando, para continuar afrontando o povo do Senhor? E ali o Senhor levantou Davi, fez com que Davi pegasse essa afronta para si. E vocês já sabem o que aconteceu. No final de tudo, Davi saiu com a vitória. Então assim o Senhor fará em nossas vidas, o Senhor fará em tua vida, né? Quero dizer para ti nesta tarde que se alegra no Senhor, independente da sua situação. Aqui vos falo assim, apenas uma serva do Deus vivo, entendeu? Mas uma pessoa, amados, que eu teria outro momento para contar um pouco do testemunho da minha vida. Porque testemunho, amados, da minha vida, assim, eu tenho, graças ao meu bom Deus. Tenho bastante testemunhos a contar. Eu creio que muitas das irmãs que faz parte deste grupo conhecem um pouco de testemunho de vida que eu tenho. Mas assim, eu creio que Deus preparará uma outra oportunidade para que eu possa estar contando um pouco, né? Eu quero agradecer, pedir para cada um que fique firme na presença do Senhor. Passe o que passar, amado e amada. Não desista deste Deus poderoso, deste Deus maravilhoso, que talvez não fez ainda aquilo que você tanto espera, mas ainda poderá fazer. E que se Ele não fizer ainda aqui na terra, ou se Ele ainda não fez,
Não é porque ele não é capaz, não, amado. É porque talvez a gente, não vou dizer você, não vou dizer, né, vocês, eu posso dizer de mim mesmo. Mas se algo o Senhor ainda não fez em nossas vidas, é porque Ele tem algo guardado de melhor para nós. E muitas das vezes não estamos preparados para receber nessa terra. Então muitas das vezes Ele guarda o melhor para nós quando chegar ali no céu, tá? Não se preocupa com aquilo que Ele não te deu ainda na terra. Seja o que for, não vou perguntar, porque assim, pra mim nem interessa, na verdade, assim, não tô sendo grosseira, né? Mas se eu tiver, me perdoe com a minha maneira de expressar, porque talvez eu não saiba expressar melhor. Mas assim, eu vejo assim que nada nessa terra, neste mundo entra em questão, porque nada pode comparar com a glória que o Senhor há de revelar para nós quando chegar ali no céu, quando chegar ali na glória, entendeu? Quando você olhar e ver aquele banquete preparado, você vai com certeza dizer: eita, eita glória. Bem que a irmã Diaconisa Odineide disse naquele dia que nada era comparado com aquilo que eu estava passando, não era nada. E valia muito a pena o que eu estava passando para estar aqui hoje, aonde eu estou, tá? E no demais, amados, eu é que agradeço, tá? Por esta oportunidade. Quero agradecer a minha cunhada, Neuceli, pelo convite, tá? Você sabe que, assim, né? Você mora também aqui dentro. Sempre há um lugarzinho, digamos assim, aqui dentro, né? Pra ti também, querida. E eu quero agradecer a cada uma. Conheço algumas que eu fiquei sabendo que a irmã missionária Lucimar faz parte também deste grupo, né? A Paz, minha amada, também. Eu conheço também a irmã missionária Elisângela. Fiquei feliz também em saber que você faz parte também, minha irmã, deste grupo, né? Continua nesta fé. E assim, continua firme cada um de vós. Continua firme nesta luta, nesta peleja, nesta batalha, porque esse é o caminho, não tem outro, não existe outro. E assim, não queremos também outro, né? Porque o verdadeiro é esse, é o que conduz à vida eterna, é o que nos leva ao céu. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar primeiro por Ele, né? Então esse é o caminho, essa é a porta. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós. Quero agradecer a cada um, né, por esta tarde maravilhosa. E quero pedir para cada um que aqueles que me conhecem, eu creio que já oram, e assim os que vão me conhecer através desta live, deste vídeo, quero pedir oração. Orem por mim, porque a minha família é muito carente, precisa muito de oração, eu preciso de oração. E eu quero agradecer de coração, de verdade, a cada uma das irmãs, tá? A paz do Senhor, fiquem com Deus. E naquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus expresse melhor ao coração de cada uma das amadas irmãs e dos amados irmãos, tá? Paz do Senhor, fiquem com Deus. Um beijo para cada uma das irmãs.